Olá, caros alunos dos sextos anos. Hoje é a nossa segunda aula de matemática. Então, para iniciarmos, eu sou a professora Marli, né? E os outros professores das turmas são a professora Nilvânia, a professora Roseli, o professor Douglas, a professora Lucineide e a professora Elisângela. Então, iniciando a nossa aula, nós vamos corrigir a atividade mandada na primeira aula, né? Sobre o filme que vocês assistiram, Donald no País da Matemática, certo? Então, vamos... A primeira atividade que vocês receberam é a questão de interpretação de texto. Então, a primeira pergunta, né, que vocês vão receber é: no início do vídeo, o personagem principal não compreende onde se encontra. Ele não sabe onde ele está. Que local é este? O que causa tanta estranheza? Então, onde que estava Donald? Donald não compreende estar, encontra árvores com raiz quadrada, um rio com números e animais de forma geométrica, mas logo veio o senhor Espírito e diz que ele está no país da matemática. Em seguida, Pato Donald percebe que tudo está ligado à matemática. No início ele se espanta, mas logo ele fica maravilhado com tudo. Segunda questão. A fala que informa o valor do π, que é um símbolo matemático, é finalizado por etc, e etc, e etc. Por que ele fala em etc, etc? Porque o valor é infinito, ele não tem fim. Veja aí, ele é 3,14, é assim que a gente determina, mas ele não tem fim. 14, 15, 92, 65, 35, e assim sucessivamente, ele segue, ele não tem fim, ele não termina a numeração dele. Então, o π é um valor infinito porque ele não tem fim. Terceira questão. Qual a relação entre a matemática e a música? Desde o período denominado clássico, em Atenas, viveram grandes intelectuais e artistas, os quais se destacaram em diversos campos. Pitágoras, cujo nome remete-se à matemática, relacionou-se com a música, onde o comprimento da corda de um instrumento, por exemplo, está diretamente ligado ao som que ela produz. E a partir daí surgirá a base da música que nós temos hoje. Quando o dono vai lá, mede a corda, ele manda dividir pela metade, depois em 1/4. Então, em cada momento, no vídeo vocês podem ver, em cada divisão que tem da corda, o som é diferenciado. Por isso que no violão, no violino, tem aquelas divisões. Quarta questão. Qual a figura contida infinitas vezes no Parthenon e tão admirada pelos gregos por sua perfeição? Ela está presente ainda no mundo de hoje? Exemplifica. Então, é o retângulo de ouro, que até hoje é encontrado em arquitetura moderna e também em pinturas como a Mona Lisa. Então, vocês podem observar que são vários quadradinhos dentro, quer dizer, tudo é feito em torno do quadrado, então do retângulo. E desse retângulo vão surgindo novas figuras, né? Que é chamado de o retângulo de ouro. Quinta questão. Na tentativa de conferir se somos matematicamente perfeitos, o Pato Donald acaba embutido numa figura geométrica. Que figura é essa? Então, a resposta da número 5, a figura pela qual o Pato Donald tem que comprovar que somos perfeitos é o pentágono, né? Então, veja que ele se coloca lá dentro e ele consegue se posicionar. Por isso que ele fala que nós somos matematicamente perfeitos porque nós nos enquadramos dentro de uma figura geométrica. Questão número 6. Pitágoras disse: tudo está organizado de acordo com os números e as formas matemáticas. Na natureza, também há matemática. Também há matemática? E nas artes? Justifique. Então, aqui é uma resposta pessoal, ela pode não estar igual ao que eu vou falar agora, né? Só que Donald descobre que na natureza e na arte também há matemática, pois tudo cabe nas formas geométricas. Então, veja bem, a flor, né, é uma forma geométrica, o número secreto usado por Deus para criar tudo. Então, veja que parte de uma figura geométrica lá dentro e tudo vira figura geométrica. Então, tudo na natureza é matemática. 7. O jogo de xadrez tem muitas relações com a matemática, como os movimentos nos tabuleiros.
E o jogo de bilhar, basquete, amarelinha, futebol, também tem alguma relação com a matemática? Cite 2 exemplos. Essa pergunta também é um pouco pessoal, mas eu vou dar uma resposta, se tiver parecido com a de vocês, vocês podem deixar. Em muitos jogos, há matemática. No futebol, por exemplo, há o retângulo, que se divide em 2 retângulos menores dentro do campo, um círculo no meio do campo, entre eles, né? No tênis da quadra, há um retângulo dividido em 2 retângulos menores, e assim sucessivamente. No vôlei, na queimada que vocês participam, esse ano não vai ter Oilém, né, nos jogos de vocês, mas se vocês observarem todos os jogos, precisa da matemática. Até no jogo de celular que vocês têm lá, o Free Fire, que vocês tanto jogam, né, ele é composto, o componente dele, a formação dele, o game dele é formado por raciocínio matemático, por ligações matemáticas. 8. No vídeo propõe-se um jogo mental com círculos e triângulos. Ao girar o círculo, que é uma figura geométrica plana, né, que vocês têm aqui do lado no slide, obtém-se uma figura geométrica espacial. Que figura é essa? Então, qual é a figura? Donald imagina um círculo em sua mente e, rodando-o, ele descobre uma esfera. Então, o círculo rodado, né, ele vira uma esfera. Todos os instrumentos ópticos, como microscópio, binóculos e câmeras fotográficas, por exemplo, são criados matematicamente, inclusive a lente do óculos, né? Seccionando-se a esfera, o que se obtém? Então, se você cortar uma esfera, você tem uma lente de aumento. Então, sempre que você cortar dentro de uma esfera, você secciona ela, você corta, você acaba tendo uma lente de aumento, que é côncava por dentro e convexa por fora, né? A mente é capaz de criar coisas fantásticas. No vídeo, quando o triângulo é girado, qual figura tridimensional é obtida? Então, quando o triângulo é girado, conseguimos ver um cone, né? Então, o triângulo girado, o círculo vira uma esfera e o triângulo vira o cone. A matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo. Isso quem falou foi Galileu. Comente isso. Escreva um texto relatando os pontos positivos e negativos ao realizar essa atividade. Então, essa é a resposta pessoal de vocês, certo? Então, essas respostas, você está um pouquinho diferente, você está um pouquinho de uma forma que vocês fizeram, mas o contexto é o mesmo, não precisa refazer. Essa é a correção, ok? Vamos lá, então. 12. Ao chegar a um mundo diferente, Donald encontra-se com 3 figuras. Faça o desenho delas e dê seus nomes. Então, Donald se encontra com uma figura, que está aqui no slide, tem o triângulo, o círculo e o retângulo, né? Então, veja a figurinha aqui que encontrou Donald. 13. Donald conhece o narrador da história, ele tem o nome dele, ele tem o nome de quem? Então, o narrador da história é o Senhor Espírito, que é o verdadeiro espírito da aventura. 14. No país da matemática, o espírito de aventura diz para Donald que ele irá encontrar ali. O que ele vai encontrar? A matemática nos lugares mais incríveis. Ele vai encontrar tudo que ele imaginar, matematicamente falando, dentro do país da matemática. E quem é o maior intelectual de toda a Grécia Antiga? Foi Pitágoras, né? Ele é chamado pai da matemática e da música, né? Quem é que é chamado pai da matemática e da música? Pitágoras, né? Como é chamado o símbolo secreto que os pitagóricos usavam para se encontrar e discutir as descobertas matemáticas? Depois faça um desenho. Então, era o pentagrama e aqui está, né? Por que pentagrama? Quantas pontas, né? Tem a figura? 5, né? Então, 5, pentágono, pentagrama. Os pitagóricos foram responsáveis por qual descoberta? Né? Da música, que é a base de nossa música até hoje. Aparecem vários desenhos relacionados à natureza que estão relacionados ao pentágono. Faça o desenho de 3 deles. Então, vocês desenharam lá nas atividades figuras parecidas ao pentagrama. Então, a estrela do mar, aqui a gente chama, alguns chamam de beijinho, outro de margaridinha, né?
Tem várias flores que são em formato de pentágono. 20. O espírito aventureiro fala para Donald que a matemática encontra-se na música, na arte e em praticamente tudo. 21. Galileu diz: a matemática é como qual o alfabeto que Deus escreveu o universo. Agora faça a interpretação sobre essa citação. As portas do futuro é a chave da matemática. Então, o pensamento matemático abriu as portas das aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras e sempre esperando mentes curiosas e questionadoras para as novas descobertas. Então, ali cada um de vocês fez uma resposta diferente, não tem problema, né? Mas que diz isso, a matemática é a porta para a aventura, para a ciência. Nada se faz se não tiver algo matemático misturado. Mesmo um texto tem matemática. Questão número 22. O que você achou do filme de Donald no País da Matemática? Deu para aprender sobre as figuras geométricas? Essa resposta é pessoal. Cada um de vocês, quem assistiu o vídeo, quem assistiu o filme, percebeu que tudo ao entorno do país onde o Donald estava tinha matemática. Agora nós vamos entrar na nossa segunda aula, que especificamente nós vamos começar a afunilar, a concentrar o filme de Donald. Então nós vamos entrar na geometria. O que é geometria? Vamos separar essa palavra. O que significa geometria? Geo vem lá de geografia. O que a professora de geografia trabalha? Metria é medida. O que será que significa geometria? Geometria, a palavra em si tem origem grega e a tradução literal, medir a terra. Então, tudo começou, a geometria é uma ala, é um braço da matemática e ela significa medir a terra. Claro que hoje ela tem. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Nós vamos diferenciar figuras ou formas geométricas planas das figuras ou formas geométricas não planas. Então, o que são figuras geométricas? As figuras geométricas são os formatos das coisas que nós temos ao nosso redor. Dê uma olhada ao redor de vocês, onde vocês estão. Quem está deitado no sofá, tem o que ali? O que o sofá? A cama, a geladeira, a mesa. A mesa é redonda? Ela é triangular? É quadrada? Olha ao redor de vocês e quais são as figuras geométricas, as formas geométricas dos objetos que vocês têm em casa. Então, a base da geometria é um ramo da matemática que se dedica a observar as formas, tamanhos e dimensões das figuras, das coisas presentes no espaço. Então, figuras e formas planas e figuras e formas não planas. Como assim, professor? O que são figuras planas? Figuras planas são as formas geométricas formadas por superfícies planas. Por exemplo, eu tenho aqui uma folha de papel, ó. Isso aqui é plano. Aqui, a outra parte do papel que eu tinha em mãos também, ó. Ela não tem dimensão, ela é pequenininha aqui. Então, uma figura geométrica plana analisa as formas que não possuem volume, não possuem, né? Não consigo colocar nada dentro, elas não têm volume. Elas têm apenas perímetro, que é o contorno delas, e aqui dentro elas têm a área. Então, elas têm perímetro e área. O que concentra aqui? É igual o terreno da casa de vocês. Vocês não conseguem colocar nada dentro do terreno, coloca em cima. Mas vocês conseguem medir o entorno dele e colocar alguma coisa em cima, apenas, né? Então, ele tem perímetro, consegue ao entorno, e a área, construir a casa, plantar alguma coisa em cima da área. Isso é figura plana. E a figura não plana é que tem volume. Como assim, professora? Veja bem. Essa figura plana, se eu fizer isso com ela, ela vira o quê? Um cilindro. Então, ela já tem volume, porque eu consigo colocar alguma coisa aqui dentro dela.
Vamos ver aqui, ó. Isso aqui tem volume, é um sólido geométrico. Isso aqui é um paralelepípedo, né? Um retângulo. Aqui é o outro. Aqui é um cubo, né? Isso aqui tem volume. Isso aqui é chamado de sólido geométrico. E essa minha folhinha, que não tinha volume, é uma figura plana. Se eu mudar a posição dela, ela vira um elemento com volume. Então, figuras não planas, são figuras que têm volume. São sólidos geométricos, né? Então, aqui nós temos algumas figuras, né? A laranja, nós temos aqui uma caixinha não, um cilindro com algo dentro dele, né? O cubo e o cone. Nós temos uma figura aqui, outra figura aqui e outra figura aqui. O que é uma figura dessas aqui? Quais que são figuras planas? A laranja, aqui pode ser uma embalagem de batata frita que vocês às vezes adquirem, ou aquelas varetinhas, ou qualquer coisa que tenha esse formato de um cilindro. Aqui você pode ver uma caixinha que pode ser um dado. E aqui é o chapéu da bruxa que vocês brincam, né? Que é um cone. Então, quem que é plano e quem que é não plano aqui? Então, vamos lá. Quais daquelas figuras anteriores são planas? O triângulo, o círculo e o pentágono. Quais não são planas? A laranja, que é uma esfera, o cubo, no formato de dado, né? O cone e o cilindro. Aqui também nós temos figuras planas, veja, elas são desenhadas, né? Não têm volume. E aqui nós temos figuras não planas, que elas têm volume. E dentro das figuras planas, nós temos aquelas que são arredondadas, certo? Então, nós temos figuras planas e figuras não planas. E dentro das figuras não planas, nós temos os corpos redondos, que são chamados, né, por ter formas arredondadas. Então, os sólidos geométricos, no caso aqui, eu não tenho os corpos redondos, né? Aqui eu só tenho os poliedros. Então, as formas geométricas não planas, os sólidos geométricos, se dividem em dois: os poliedros e os corpos redondos. Quem que pode ser corpo redondo? Então, quando eu faço isso aqui com a minha folha, eu tenho uma figura geométrica não plana, um sólido geométrico, e é um corpo redondo porque ela tem um formato, uma parte delas é arredondada. Temos aqui, então, os poliedros, todos os lados são planos, e aqui nós temos os corpos redondos, onde uma base, pelo menos, é arredondada. Então, a esfera, o cone e o cilindro são corpos redondos. O poliedro, pirâmide e o cubo são poliedros, aqui são corpos redondos, certo? Então, a aula de hoje é isso. Vocês receberam a atividade, e quem não tem o livro receberá a atividade em forma de PDF, e quem tem o livro, nós mandaremos a página do livro. Muito obrigada a vocês e tenham um bom dia.